Alô, amigos, amigas do Face, estamos aqui nos 60 Minutos, com chuva e tudo, começando agora o nosso jornal, hein? Contamos com a sua audiência, contamos aí com a sua parceria. Um abraço, vamos lá. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13 horas e 8 minutos, muito boa tarde, amigos da Cidadania FM, aqui Ernesto Albuquerque e também Oswaldo Titonelli, acionando os botões eletrônicos nessa nossa produção, 60 minutos, mostrando as notícias do dia, hoje 13 de junho, dia de Santo Antônio, e a dona Antônia já está acessando aí, Titonelli. Um abraço aí para a Toninha de Ângeles, no dia de Santo Antônio, 13 de junho, com muita chuva, muito frio e até neblina. Está parecendo que nós estamos vivendo em Londres, viu, Titonelli? Impressionante, sem atentado, hein? Com certeza. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também a nossa agenda de amigos, amigas, aniversariantes. A previsão do clima para a estância turística de Avaré. Estou curioso para saber quantos milímetros vai chover hoje. Também as notícias direto de Brasília, a sempre empolvorosa capital da República, trazendo as notícias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estaremos falando do SISU, estaremos falando do PSDB, que diz que ia sair, mas resolveu não sair, vai esperar mais denúncias, etc e tal. Continuamos com aquele muro enorme, né? Todo mundo em cima do muro. Também estaremos falando aí que hoje é dia de Santo Antônio, dentro do História Hoje. Para vocês terem uma ideia, Santo Antônio faleceu há 786 anos atrás. Puxa vida! Também estaremos mostrando, se der tempo, todas essas matérias aí, o Viva Maria falando daquele caso do garoto que foi tatuado na testa que era ladrão. E descobriram o quê? Que o rapaz tem uma deficiência mental, que a coisa parece que foi armada, é o ódio imperando na sociedade brasileira. Isso não pode. Também estaremos falando de outras informações direto de Brasília e também das principais informações aqui da Estância Turística de Avaré, inclusive com o que aconteceu na Câmara ontem à noite, tá ok? Um abraço a todos, a todas e começamos com os nossos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Às 13 horas e 12 minutos, vamos dar um abraço aí nos pessoal que nos apoia. É o caso da NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779. O Nelson sempre à sua disposição no 24 horas no seu celular, 997-61-1501. Lá tem chave codificada, tem abertura residencial, abertura veicular, enfim, o serviço completo de chaveiro. Também a UDI Ressonância Magnética. Lembramos aí que fica na Rua Mato Grosso, número 800. O telefone é 3732-3264 e também funciona de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Equipe especializada e atende particular, atende convênio, enfim, são os funcionários, os trabalhadores aí que atendem ao comando do Dr. Ronaldo Abdala, frequentadora habitual da Câmara Municipal, toda segunda-feira. Hoje, dia 13 de junho, como falei, é dia de Santo Antônio. A Dalva Aparecida Gonçalves, que trabalhou na Unimed, faz aniversário hoje. A doutora Antônia Aparecida Valim e também a Tatiane Angel,
faz aniversário nesta data, estão aqui na nossa agenda da Cidadania FM. E também os amigos que estão no Face, como Nilson Zandoná, a Cleusa Roberto, Helenice Vasconcelos, André Campos de Camargo, Daiane Dias Sanches, também a Silvana Piccoli, o André Bala, a Dalva já comentamos, e o Matheus Dias Mota, que a gente conhece desde pequenininho, né, Matheus? Até estudando fora já, criançada cresce e realmente a gente vai vendo a evolução dessa criançada aí. Então nós vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós temos aqui, que nós fizemos de ontem para cá no nosso Face. Ontem poucas postagens, eu acredito, de vista da correria da segunda-feira. São 13 horas e 14 minutos. Deixar um abraço para quem acessou a nossa página, o Antônio Campos, o Nicolau Rodrigo, também quem mais? Temos aqui os amigos que estão conosco, a Deimes Elisandra, também o Sandro Oliveira da Cunha, o Antônio Campos, o Hélio Pereira, a Toninha, que eu já mandei um abraço. E hoje nós postamos direto da Câmara lá, eu e o Barreto, tudo o que aconteceu de mais importante na Câmara Municipal. Já postamos aí, está nas nossas páginas do Facebook. E aqui uma matéria que eu achei interessante, exatamente sobre o caso do garoto que foi tatuado na testa. Disseram que ele tinha tentado roubar uma bicicleta e foram investigar. Na verdade, não ouvi nada disso. Foi uma represália, o rapaz é deficiente, tem deficiência mental. O outro dono da bicicleta também tinha problemas assim, de atraso mental, enfim. E, na verdade, foi uma represália que fizeram com o rapaz. A investigação está mostrando isso. É um absurdo, mostrando aí o ódio que está imperando na sociedade brasileira de uns tempos para cá. Eu acho que isso precisa acabar. Não sei como é que vai acabar, né? A partir da última eleição presidencial se plantou ódio na sociedade brasileira, o que nunca foi assim, né? Desde que eu me conheço por gente, a partir daquelas famosas passeatas, Santo Tonelli. E o pessoal da camisa amarela, hein? Onde é que guardaram a camisa amarela? Ah, eu não tenho culpa, eu botei não sei em quem, né? Cadê o pessoal da camisa amarela? O rapaz lá está em prisão domiciliar voluntária agora. Como é que faz? Não pode sair à rua. O outro lá, o Paulinho da Força Sindical, direitos políticos caçados, Cunha na cadeia. É aquela história, somos milhões de Cunha. Como é que fica? Eu estou cobrando isso, eu quero saber. E o pessoal que batia panela, cadê? Está cheio de corrupção em Brasília. Pois é, são coisas que acontecem. Vamos então ao primeiro bloco informativo de Nacional Informa, direto de Brasília. Vamos lá. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Aprovados no SISU têm até hoje para fazer matrícula em instituições. Presidente Temer discute reforma trabalhista com central sindical. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No dia em que o Senado volta a discutir a reforma trabalhista, o presidente Michel Temer se reúne com representantes da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Os detalhes ao vivo com Daniele Soares. Bom dia, Daniele. Bom dia, Zé Carlos. É isso mesmo, no dia em que a reforma trabalhista volta à pauta da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Central Sindical, UGT, a União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá. Eles devem discutir pontos do projeto que é prioridade para o governo, mas a UGT critica o texto, principalmente questões como a prevalência do acordado sobre o legislado, o fim da contribuição sindical obrigatória e a regulamentação do teletrabalho, com prestação de serviço fora das dependências do empregador. Segundo a organização, a reforma vem perdendo força. Para a UGT, o texto foi aprovado por um placar apertado na Comissão de Assuntos Econômicos, com 14 votos favoráveis e 11 contrários. O que mostra, de acordo com a Central Sindical, uma dificuldade da base governista em implementar a reforma trabalhista. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. Obrigado, Daniele. Termina hoje o prazo para os candidatos aprovados na segunda edição SISU fazerem a matrícula nas instituições de ensino. A lista dos aprovados está disponível no site do programa. Para acessar a página eletrônica do SISU é necessário ter o número de inscrição e a senha do Enem. O candidato deve verificar na instituição para a qual foi selecionado o local, horário e procedimentos de matrícula. A inscrição para a lista de espera está disponível até domingo e a convocação será feita pelas instituições a partir do próximo dia 26.
Podem participar da lista os candidatos não selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados na segunda opção, independentemente de terem feito a matrícula. O governo do Rio de Janeiro deve pagar amanhã o salário integral de maio para os servidores estaduais da área da segurança, administração penitenciária e defesa civil, além dos funcionários ativos da educação. De acordo com a assessoria da Secretaria Estadual de Fazenda, no total serão depositados R$ 913.700.000 ao longo do dia. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 13h18. Vamos à previsão do clima. Nem precisa fazer hoje, né, Titonelli? Tá chovendo a cântaros, né? Como diria em inglês lá, né? It's raining cats and dogs, né? Tá chovendo cachorros e gatos aí ao pé da letra. 13 de mínima, 19 de máxima. Hoje, 25 milímetros de chuva. Bastante chuva hoje. E a velocidade do vento a 6 km horários. Mínima de umidade relativa do ar 72, máxima 100%. Sol com muitas nuvens durante todo o dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora e a toda hora, na verdade. Estamos recebendo hoje, como fazemos às terças-feiras, a equipe aí do Oral Sim, que é o nosso apoiador cultural, e hoje recebendo a doutora Paula Campos, que é odontóloga, que está conosco. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Ernesto. E a Oral Sim, como é que está? Vamos lá, queremos saber como é que está indo bem. A Oral Sim, que na verdade, é uma nova clínica que já está há cerca de 2 meses, mais ou menos, né? Aqui na cidade é cerca de 2 meses. E você vem de onde para a nossa cidade de Avaré? A gente está vindo do Paraná, que é onde a franquia é em Londrina, né? E estamos chegando agora aqui em Avaré, esses 2 meses aí de muito trabalho. Como é que estão os implantes lá? Vixe, tá tudo... Tá correndo? Tudo correndo. O número 1 de implantes está nota 10. Você faz a parte de implantes? Eu faço a parte geral. Geral? Geral. Porque tem um implantodontista. Tem um implantodontista e daí eu fico responsável pela parte geral da clínica. E a procura tá ok, tá tudo... Tá ok, né? Uhum. Então, fica à vontade. O que nós temos de novidade aí com relação a esse assunto? Hoje a gente veio falar aqui sobre... Como a gente sabe que o sorriso, a gente comenta muito, que o ambiente, muitas vezes, todo mundo fica muito sério, todo mundo fica muito fechado. Chega uma pessoa e abre um sorriso, todo mundo naturalmente já responde com o quê? Com aquele sorriso, não é mesmo? Então, um ambiente de alegria, um ambiente de felicidade. Mas por que isso acontece, né? Por que as pessoas sorriem tanto? Quimicamente falando, então, o nosso organismo, quando sorrimos, quando nós temos esse simples gesto, que é o hábito de sorrir, nós liberamos alguns mediadores químicos, né? Dentre eles, o mediador chamado serotonina, que são mediadores que trazem a sensação do bem-estar, essa sensação de alegria, da felicidade. Isso é científico e isso é biologicamente comprovado. Então, o sorriso, Ernesto, pessoas que sorriem constantemente no seu dia a dia, certamente serão pessoas muito mais felizes. Hoje, você que está me ouvindo nesse exato momento, você que por qualquer motivo tem medo, tem vergonha de ir ao dentista, se sentem culpadas até mesmo pela perda de um dente, por vários dentes, ou pelo fato de usar uma dentadura, uma ponte móvel, gente, eu quero convidar a todos que a nossa rede de clínicas Oral Sim existe para transformar a sua vida. Nossa rede existe para desenvolver a você aquele lindo sorriso que você tanto merece. Então contem com a nossa grande família Oral Sim espalhada por todo o Brasil. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. E passa para o nosso telefone de lá, né? Tem o telefone... Isso, a nossa clínica fica na Rua Pernambuco, número 1003, no centro, ao lado do Colégio Freia. O nosso telefone é 3732-4742. Repetindo, 3732-4742. Pois não, fugindo um pouquinho do script aí, normalmente o paciente chega lá, vai ser avaliado por uma dentista, que é o caso, que vai fazer uma avaliação geral, né, do que o paciente precisa. Isso, né? O paciente chegando na clínica, ele vai estar agendando a sua avaliação para ver como é o caso dele, né? Certo. Então, questão de implante, questão de tirar todas as dúvidas mesmo. Paciente com pressão alta, pacientes com diabetes, vai estar tirando as dúvidas de como é feito esse procedimento de implante. Qualquer tipo de paciente a gente está disposto a atender.
Tá certo. Tá ok, eu vou repetir que o telefone é o 3732-4742, o WhatsApp é o 998-88-7164, o endereço Rua Pernambuco 1003, lá no centro de Avaré, pertinho da Freia, né? Pertinho ali da Freia, ali morava o seu João Contrucci, viu? Eu conheci muito aquela casa ali. Aliás, o filho dele é meu colega de área de especialidade, né? Só que não mora em Avaré, que é o César Contrucci. Então mora bem ali na Rua Pernambuco 1003. Tá ok, prazer em conhecê-la e esperamos aí que terça-feira que vem vocês voltem com novidades aí. Tá bom? Um abraço a todos os ouvintes e tá você okay. também, Ernesto. A doutora Paula Campos, que é da Oral Sim, esteve aqui conosco. A gente manda um abraço aí para todo o pessoal da Oral Sim. E vamos a mais um bloco informativo direto de Brasília, Tonelli. Essa decisão de continuar na base aliada, o presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissati, foi claro. O partido vai fazer avaliações diárias dos diversos cenários políticos e defendeu que os tucanos recorram do resultado do julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral. Gereissati explicou que os advogados entendem que para esse recurso é preciso primeiro aguardar a publicação do acórdão e depois submeter a decisão à executiva do partido. Para ele é preciso continuar no governo Temer sem deixar de lado as convicções. E apesar de reconhecer que essa é uma posição incoerente, acrescentou estar convicto de que houve corrupção na eleição de 2014. Sobre uma eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, Gereissati disse que o partido não vai fechar questão e que os deputados vão ficar livres para votar, já que cabe à Câmara decidir se autoriza a abertura do processo de investigação contra o presidente. Será um voto de consciência e não partidário, concluiu Gereissati. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenó. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13h25, você entendeu o que o Tasso Gereissati falou? Tá aí, ó. Decidir ou não decidir, como eu disse ontem. Se houver novas denúncias, né, aí eles vão estudar de novo se sai ou não sai do governo. Tudo em nome das tais reformas. Pelo menos esse é o discurso oficial. E ele próprio reconhece a verdadeira saia justa. Você já viu tucano com saia justa, Titonelli? Aí, ó, essa é uma delas, haja saia justa. Ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, nós destacamos aqui, eu fiquei impressionado com os números, está aumentando, já mostrando aí que as políticas sociais estão sendo deixadas de lado por esse atual governo que assumiu o poder após a Dilma, a presidente Dilma ser afastada. 5% da população de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, 3 milhões de pessoas estão no trabalho infantil, muitas vezes em trabalhos insalubres, que vão certamente marcar essa criança, futuro adulto, o resto da vida. O lugar da criança é na escola, e criança pequena tem o direito de brincar também, né? E o trabalho infantil é uma mancha que deixa a todos nós muito tristes. Até comentei na Câmara ontem à noite, até um contrassenso, né? O Dia dos Namorados, todo mundo falando na Câmara dos Namorados, eu cheguei lá e falei assim, olha, é Dia dos Namorados, mas tem outra data importante, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Vamos dar uma olhadinha aqui nas repercussões aí dos jornais, blogs informativos. Assédio moral na Prefeitura domina a sessão de Câmara. Realmente vários vereadores citaram a questão do assédio moral, que estaria acontecendo em alguns setores da Prefeitura, especialmente na Secretaria de Saúde. A Marial tem falado bastante sobre isso. E o Barreto colocou uma situação que assédio moral precisa ser combatido em todos os níveis. Não pode ter assédio moral nem no Executivo, nem no Legislativo e nem em firmas e empresas privadas, né? Quer dizer, então é isso. Hoje é muito questionada essa possibilidade de assédio moral. Sindicato teria conhecimento de 7 possíveis casos de assédio, que está dizendo aqui o jornal do Gunhê. Vou até detalhar mais um pouquinho essa informação. Segundo o presidente, o Leonardo do Espírito Santo, ele afirmou que a entidade tem conhecimento de 7 casos de suposto assédio moral contra funcionários da Prefeitura. Essa matéria, inclusive, está
foi veiculado pela Rádio Avaré, nossa co-irmã. De acordo com a matéria, dos 7 casos, 5 são na Secretaria da Educação e 2 na Secretaria da Saúde. Até inverteu um pouquinho, porque lá na Câmara está se falando muito de Secretaria de Saúde. Leonardo afirmou que sabe da existência de mais casos de assédio dentro da Prefeitura de Avaré, mas que os servidores ainda não formalizaram uma denúncia para que o sindicato tome as devidas providências. E o tribunal absolve aí o advogado Vinícius, doutor Vinícius. O que houve que o doutor Vinícius, disse o velho jargão, que a justiça tarda, mas não falha. Segundo Vinícius Falangue, os leitores devem se lembrar que amplamente foi divulgado na época, a coligação Novos Rumos, ou então o candidato Marcelo Ortega, foi condenado em primeira instância em ação de investigação judicial eleitoral pelo juiz eleitoral Jair Antônio Pena Júnior, por haver, segundo o citado magistrado, litigado com má-fé contra a coligação do então candidato Denício Ziroldo. A suposta litigância de má-fé condenava não somente a coligação, como também o próprio advogado, que era o Vinícius, e a pena era multa de 10 salários mínimos sem indenização. Ocorre que o Tribunal Regional Eleitoral, ao julgar o recurso interposto pelo Dr. Vinícius, reverteu com unanimidade de votos, reconhecida pelo advogado como absurda a condenação por litigância de má-fé, acima identificado. Ele está dizendo aqui, vistos relatados e discutidos os autos do processo, acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por votação unânime, em dar provimento ao recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé. Tá aí, foi feita justiça, isso que é importante, e isto está resolvido. 13 horas e 29 minutos. Ontem nós também entregamos o livro do Rafael Valim, doutor Rafael Valim, sobre estado de exceção, a nova face do neoliberalismo. Esse é um livro pequenininho, né, mas com conteúdo importante, e nós entregamos para cada vereador. Todos pegaram, viu, Titonelli? Todos pegaram o livro. Agora esperamos que todos nós tenhamos o tempinho de fazer uma leitura que a gente vai procurar fazer. Então a gente agradece o Rafael Valim, que é um advogado de renome, professor da PUC. Ele tem feito vários livros. Esse livro foi lançado semana passada, inclusive com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff no lançamento, mostrando aí todas essas questões de Lava Jato, a questão de atropelar leis, né, de mudar a Constituição, de fazer reforma trabalhista, reforma previdenciária, daquele jeito que a gente se preocupa e se preocupa muito. Outro assunto discutido ontem foi a questão da possível municipalização do ensino de 6ª série a 9ª série. Há um zum aí que a Marialva trouxe à tona, fez um requerimento e também foi debatido lá. É uma preocupação grande também da Prefeitura assumir. Eu até levantei alguns fatos, por exemplo, a Americana e Itapetininga estão discutindo, recentemente estavam discutindo, 2015, 2016, a municipalização da 1ª a 5ª série. A Avaré já municipalizou há tempos atrás, num dos mandatos aí do ex-prefeito José Silvestre, e agora o filho, Jô Silvestre, está querendo municipalizar, segundo informações que precisam ser confirmadas, da 6ª a 9ª série. É uma preocupação, surgiu essa conversa, a Mariel fez um requerimento perguntando a respeito disso. Também levantamos a questão do trânsito aí, na rua Piauí, mas antes o Barreto levantou a questão lá da rua Minas Gerais, tornou mão dupla, e tiraram os profissionais ali de frete, naqueles caminhões que ali ficavam estacionados, gerando uma situação muito complicada para os proprietários de caminhões que sempre tiveram há 15 anos aquele ponto. Então, o Barreto levantou isso, as pessoas o procuraram para que defendesse seus interesses. A escola, uma possível incompatibilidade ali com relação à escola, mas, segundo o próprio vereador, há espaço para todo mundo, desde que algumas medidas sejam tomadas corretamente. Vamos ver se a Prefeitura vai atender a esse pedido. E outra reclamação que estava no jornal A Comarca, da rua Piauí, que se tornou dupla mão de direção a partir da Rio Grande do Norte, e todo esse trecho aí onde tem a enroda e muitas residências, e os moradores estão reclamando e chamaram de verdadeiro atestado de burrice fazer isso
Foi uma decisão da prefeitura. Não sei, na verdade, se o próprio conselho está atuante e tomou essa decisão, ou foi uma decisão, eventualmente, monocrática, unilateral, de alguém da prefeitura. Eles estão reclamando muito e pedem para que volte a ser apenas mão de direção no sentido da FEPAS até Amaral Pacheco, para que possa haver possibilidade de estacionamento, principalmente dos moradores, dos carros dos moradores e também dos funcionários ali da Enroda. Diz que está um caos aí, segundo os moradores, essa mudança. E outra reclamação também feita, foi citada a Romeu Bretas, que virou dupla mão, e tem muita gente também preocupada. É uma rua estreita, relativamente estreita, não seria, segundo muitas pessoas, adequada exatamente essa questão de ser dupla mão de direção. Portanto, medidas tomadas certamente sem muita coerência, segundo a nossa opinião. Jornal Bigorna, já vou dar uma olhadinha se tem mais alguma novidade. Antes disso, Terras de São José, nós estivemos à noite lá na casa de um amigo, nós estivemos junto com o Barreto lá na casa de um amigo comum, e lá eu contei, para variar, agora estou com mania de contar lâmpadas, viu? Contei a lâmpada estou parecendo, tinha um senhor que morava ali, vivia ali perto de casa, minha casa, ele tinha mania de pegar papelzinho do chão, viu, dona Hélio? Pegar buta de coisa no chão, assim, já era até curioso, sumiu, não sei por onde ele anda, não sei se está vivo, inclusive. Então eu agora estou com essa mania de contar lâmpada. Então, na volta lá do Terras de São José, eu vi a Avenida Banvarte, que é a única calçada lá, asfaltada, tem 20 postes com 2 lâmpadas, 16 luminárias apagadinhas, praticamente metade. E a avenida de acesso ao bairro, que é Santa Bárbara, praticamente 50% das lâmpadas apagadas. Então, a prefeitura diz que está caminhando, tem uma equipe pequena, está tentando resolver os problemas aí, mas vai demorar até quando? Até o final do mandato? Não sei, né? Realmente uma situação que gera insegurança, descontentamento para os moradores. Prefeito de Avaré tem mais uma licitação barrada no Tribunal de Contas do Estado. Quem está dizendo isso é o jornal A Bigorna. O prefeito de Avaré, Jô Silvestre, teve mais uma dessas licitações barradas, segundo o jornal. A licitação era sobre a compra de um veículo para o CAP, Centro de Atendimento Psicossocial da área da saúde. A empresa Bruniza Comércio e Serviços para Trânsito Limitada ingressou contra o pregão presidencial de número 73/17. A representante alega suposto direcionamento da licitação a apontar inúmeros erros no edital, como, por exemplo, afronta a lei número 6729 de 79. A empresa, em seu teor, alega também que os requisitos do edital prejudica a livre concorrência. E daí, na verdade, acabou sendo a liminar concedida para esse questionamento da empresa nessa licitação. Realmente, problema aí sério essa questão de licitude nas licitações. É bonito isso, hein? Licitude nas licitações. Pode ser até um pleonasmo, mas vamos em frente. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Notícias gerais que nós já demos aqui. PM de Avaré flagra homem com pistola de uso restrito, além das notícias nacionais, que é o PCB continua na base aliada de Temer. Ministro do STF cobra do Senado o afastamento de Aécio Neves. O Senado está fazendo, de certa forma, está fingindo que não está enxergando essa questão do Aécio. Já há um trabalho de bastidores para preservar o mandato do Aécio. É um absurdo, né? Com aquela denúncia, com aquelas conotações, com dinheiro pedido, com relação aí com o Zezé Perrella, aquele helicóptero, aquela coisa toda, né? Uma conversa muito comprometedora que o Senado teria que tomar uma atitude. Mas a gente percebe que parece que não quer tomar essa atitude. Um abraço para o Rodrigo Zabonelli, estou mandando um alô para vocês aí, um abração ao Rodrigo, que trabalha lá na Câmara com a gente. E vamos em frente, tocando a notícia. Aqui é a rádio que toca a notícia, viu? Tem uma emissora de São Paulo que fala isso, né? Aqui nós também estamos tocando a notícia. Nacional Informa, mais um bloco informativo.
Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Vendas no comércio varejista crescem 1%. Reforma trabalhista e PEC das diretas movimentam o Congresso. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Reforma trabalhista e PEC das diretas movimentam o Congresso nesta manhã de terça-feira. Vamos a mais informações com Lucas Por Deus Leão. Bom dia, Lucas. Bom dia, Zé Carlos. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado acaba de terminar a leitura do relatório da reforma trabalhista, feita pelo senador Ricardo Ferraz, do PSDB. A oposição e o governo fizeram um acordo para ler nesta terça-feira o texto e os votos em separado, contrários ao relatório do Ferraz. Está prevista a leitura de 3 votos contrários à reforma trabalhista. O acordo prevê ainda que a votação na comissão seja, portanto, na próxima terça-feira, dia 20, podendo, depois disso, já ser levada ao plenário do Senado. Mas a oposição cobra que a reforma passe ainda por mais uma comissão, neste caso da Constituição e Justiça. E na Câmara está prevista para esta manhã a análise da PEC das diretas. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça, marcada para as 10 horas da manhã, ainda não começou. A base governista deve obstruir a votação da PEC, que prevê eleições diretas para presidente da República até 6 meses antes do fim do mandato. Atualmente, eleições diretas só ocorrem se o cargo de presidente e vice ficarem vagos até o segundo ano do mandato. Ao vivo do Senado, para a Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Obrigado, Lucas. As vendas do comércio varejista do país cresceram 1% em abril na comparação com março. Os dados fazem parte da pesquisa mensal do comércio divulgada hoje pelo IBGE. O crescimento de abril acontece depois de 2 meses consecutivos de queda. Apesar do crescimento, as vendas do comércio fecham os primeiros 4 meses do ano com queda acumulada de 1,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. A taxa de desemprego deve começar a cair a partir de agosto, afirmou hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em sua conta no Twitter. Meirelles escreveu que temos que levar em conta que estamos saindo da maior recessão da nossa história, que deixou 14 milhões de brasileiros sem emprego. O ministro lembrou que, pela primeira vez em 3 anos, o desemprego parou de subir em abril. E a partir de agosto, esta taxa deve começar a cair. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. 13h41, convite aqui pra gente, lá da Casa de Artes e Artesanato, dia 23 de junho, às 4 da tarde, teremos o Encontro dos Artesãos, a homenagem à arte em madeira. Tá ok aí, ó, já está feito o convite, sempre às 4 da tarde, neste caso, dia 23 de junho. Feito aí o convite, aberto a todo mundo que se interessar. Também algumas outras informações, estou vendo aqui no jornal O Victoriano, que na sexta-feira, 9 de junho, foi criada aí a Florestinha do Rebouças, com reposição de mudas em plantio realizado recentemente pelos alunos da Escola Municipal José Rebouças de Carvalho, e também a implantação de placas de conscientização e de um portal para o conhecimento público acerca do projeto. Está aí, está dada a devida divulgação. Também o avariense vence o WordPress Cartoon. Está aqui o Luiz Carlos Fernandes, o Fernandes, né, o primeiro lugar do WordPress Cartoon. Isso aconteceu em Portugal, olha que beleza, hein? Ele recebeu em Lisboa, durante um dos salões mais importantes do mundo, o 12º WPC, WordPress Cartoon, que reúne os melhores trabalhos publicados em jornais e revistas.
Fernandes teve sua obra selecionada, caricatura do cubano Fidel Castro, entre outras da Suíça, Irã, Equador, França, Grécia, Sérvia e Itália. O prêmio ele foi entregue na semana passada na cidade de Caldas da Rainha, em Portugal. Ele recebeu, além do troféu, 3 mil euros. Parabéns aí ao Fernandes, que é avareense, mora, me parece que no ABC, né? Ele mora lá em uma das cidades do ABC, e 3 categorias nesse prêmio, 3 categorias com 9 premiados. O brasileiro concorreu ao lado de um compatriota, o amigo Batistão, que ficou no segundo lugar do prêmio. Primeiro e segundo lugar na categoria brasileiros, portanto. A italiana Maria Grazia 40 foi terceira colocada na disputa. Também o brasileiro Caú Gomes teve menção honrosa no evento. Tá aí, tá dando destaque. Parece a grande conquista do Fernandes, grande. Eu tenho até, viu, Tetonelli, até uma caricatura que o Fernandes fez em mim, viu? Até que eu fiquei bonitinho aí na caricatura. Lavrador é morto a pauladas em pátio de poço. Onde aconteceu isso? Taquarituba, hein? Lá no posto de combustíveis conhecido como Taquarão, na Vila São Vicente. A vítima foi um rapaz de 30 anos, Rivaldo Lopes, conhecido como Tuquinha, que morava em Fartura, agredido a pauladas por um indivíduo não identificado. O Taquarituba está ficando uma cidade, nas páginas policiais aí, já teve aquele roubo de viatura e realmente chamou atenção. Secretário importado assume pasta do turismo. Geraldo Barros Neto será o novo secretário do turismo. Precisa ir buscar fora um secretário de turismo, Antônio? O que você acha? Não sei, né? Eu acho que tem gente aqui poderia fazer essa função. Também o jornal Varé Urgente, destacando mais 2 condenações do ex-prefeito José Silvestre. Rito das sucessões da Câmara poderá ser alterado. São notícias aí do jornal Avaré Urgente. Requerimento feito ontem, né? É uma ideia até do Dr. Gilberto Dias Soares, suplente de vereador, que passou para a gente, questionando aí como é que é feito o cálculo para a cobrança de consumo de energia dos postes de iluminação pública. Porque tem um monte de lâmpada acabada e a taxa e o valor parece que não é muito variável. Então está curioso em saber eu também como é que é feito esse cálculo. Fizemos uma parabenização com o Mauri Ferreira de Albuquerque, que é cineasta e professor, e fez aí um belo documentário pelos 110 anos da Escola Matilde Vieira. Estivemos lá, foi um belo evento, muita gente, ex-alunos, ex-professores, ex-diretores, enfim, e muita gente trabalha atualmente lá, e pessoas da cidade que foram alunos, estiveram nesse evento e eu achei muito legal. Parabéns ao Mauri, para a Ana Leide, para todo o pessoal lá da Escola Matilde Vieira, onde eu fiz o primário, viu, Tetonelli? Participei, inclusive, do desfile dos 50 anos. A escola está fazendo 110 agora. 1957, antes do Brasil ser campeão do mundo, viu? Eu participei, molequinho ainda, do desfile de 50 anos do Matilde Vieira. Me lembro bem, minha professora era a Dona Maria José Bertolassini, de saudosa memória. Que maravilha, né? A gente tem o maior carinho pela Escola Matilde Vieira. E o que mais que nós temos aqui? Isso é que aconteceu de mais importante. Tem os projetos também aprovados ontem, lá na Câmara Municipal, dando uma passadinha rapidamente aqui nesses projetos. Teve o projeto da Algesuard sobre a troca de livros, que foi aprovado, todos eles foram aprovados. Também horário para reunião com os pais em escolas da cidade, feito preferencialmente à noite, e também esse foi do Alessandro Rios, e um projeto do STAT, a respeito de que os condomínios tenham prédios com mais de 5 moradias, né, tem um local para colocar lixo reciclável e lixo orgânico. E acabou sendo aprovado também com bastante debate, bastante questionamentos. E a verba para o esporte foi aprovada com a condição de fazer, dentro do prazo legal, a prestação de contas, né? E aí vários comentários foram feitos também, porque no passado nós tivemos aí demora na prestação de contas, a coisa toda. Como hoje é o dia de Santo Antônio, eu vou já mostrar a história hoje, dizendo aí que há 786 anos falecia o Antônio, que virou santo. Vamos lá. Santo Antônio tem fama de casamenteiro.
E a crendice popular garante, ele é bom nisso. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não, isto é lá com Santo Antônio. Não é à toa que todos os anos, no dia 13 de junho, as igrejas do santo em todo o país lotam de moças solteiras. É uma romaria. Todas querem um casamento. E tudo isso começou com a história de que ele teria conseguido um dote para uma moça que ia se casar, mas não tinha dinheiro. Um outro dito popular conta que uma jovem muito devota, cansada de pedir um noivo, o problema é cortou a ligação. EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Problemas na conexão, estamos de volta aí. Nacional. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h51, um abraço para a NT Chaveiros e também para a UDI Ressonância Magnética. Um abraço também para a Franciele Souza, que acessou a nossa página, e mais o Wilson Barcelos, a Antônia de Ângelo, o Hélio Pereira, o Antônio Campos, o Sandro Oliveira da Cunha, a Maria, Conceição Munhoz, Murilo Bizarro, o Nicolau Rodrigo, o Rodrigo Zamonelli, Demis Elisandra, são os amigos que acessaram a nossa página aí. A gente agradece a todos esses amigos, até vamos compartilhar aqui com a página da Rádio Cidadania FM. Vamos às manchetes dos jornais impressos, últimas informações. Temer acerta medidas para aliviar dívida dos estados. O presidente deve anunciar refinanciamento com o BNDES e a retomada de projeto de venda de créditos. Com apoio de Alckmin e Dória, a PSDB fica com Temer, já comentamos isso. E o Paulinho da Força Sindical perde os direitos políticos por 5 anos, né? Realmente, ele foi condenado por improbidade na utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Pode recorrer ainda. Crise da JBS leva Minerva e Marfrig a reabrir unidades. Frigorífico Minerva, terceiro maior do país, anuncia hoje a reativação de uma unidade lá no Mato Grosso. Efeitos colaterais aí, favorável no caso para a empresa. Também lá na Rússia, Putin enfrenta onda de protestos. Quase 2 mil manifestantes foram detidos durante os protestos contra a corrupção e o governo de Vladimir Putin. Isso aconteceu na Rússia. Estados Unidos com Trump devem rever acordos com Cuba. Parece que os procuradores americanos vão processar o presidente Donald Trump. O pessoal lá está pegando aí no pé, literalmente, do presidente falacioso, né? Ele falastrão, né? Falacioso e falastrão, né? Ele fala pelos cotovelos e tem umas posturas muitas vezes bastante questionáveis. Justiça livra acusados pelo acidente da TAM. Fachin amplia prazo de inquérito contra Temer. São as principais manchetes aí do jornal O Estado de São Paulo. Vamos abrir também o site UOL para resumir as principais notícias do site UOL. Hoje o Brasil ganhou de 4-0 da Austrália. Vi os melhores momentos aí. E mais informações do site UOL. Moro condena Cabral a 14 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Juiz diz que Cabral traiu o mandato e culpa ex-governador por ruína. Ação de Alckmin pode tirar Aécio do comando tucano. Estão brigando, estão dando bicadas lá entre eles, hein? O governador de São Paulo quer realizar logo as eleições internas do partido, uma briga interna do PSTB. Alckmin querendo puxar o tapete de Aécio. Ele está licenciado como presidente do partido. Ministro cobra Senado sobre Aécio. Eunício diz que já cumpriu decisão. Davi Luiz vai bem como volante e agrada Tite. Tá aí. Jogador pode disputar a posição com Casemiro e Fernandinho. São notícias aí do site UOL. O PSDB se torna um PMDB, diz Miguel Reale Júnior, após deixar a sigla. Ele foi um dos autores do impeachment de Dilma. E agora? Ele a Janaína Pascal, está tudo bravo com o PSDB. E eles foram os agentes que serviram aos interesses do PSDB. Agora está saindo, devia ficar lá para
tentar melhorar o partido, né? Mas está saindo, Miguel Reale Júnior. Latam vai vender comida a bordo e cobrar pela bagagem em voos nacionais. Itaú ameaça deixar negociações com o JBS e cobrar 1 bilhão de empréstimos à empresa. Nossa Senhora, tudo isso. Governo negocia pacote de bondades para amenizar crise política. São as informações aí que nós temos no site UOL. Em vez de berço, um papelão. Bebês são colocados em caixas por falta de leitos em hospital lá do estado de Goiás. Em depoimento, ex-ministro Gilberto Carvalho defende ex-presidente Lula. Lula nunca quis ficar rico, afirmação do Gilberto de Carvalho. Governo teme que festas juninas adiem enfrentamento com o Janot. São João é a pedra no caminho. Aliás, a bancada nordestina, nessa época, vai todo mundo para o Nordeste. Diego Souza foi o destaque aí da vitória contra a Austrália. Pois é. Ligado ao PMDB, doleiro Lúcio Funaro contrata especialista em delação. Será que vem mais chumbo grosso em cima do governo Temer? Pois é, são coisas que acontecem, hein? E parece que a coisa nunca se resolve, na verdade. Vamos então às últimas notícias. Nós temos aqui 2 matérias. Vamos até soltar as duas, viu, Titonelli? Uma sobre Viva Maria, falando daquele caso do adolescente que foi tatuado na testa. É uma coisa que chocou muita gente aí. Parece que tem mais coisas, coisas abaixo desse angu aí, na verdade, né? E trocando em miúdos, explicando aí para quem tem plano de saúde alguns problemas, a Proteste que está explicando para os usuários de plano de saúde uma série de detalhes, tá ok? Um abraço a todos, amanhã tem mais 60 minutos, sempre com as notícias do dia, até mais. 60 minutos. A programação continua no 104.9, continua no www.radiocidadania.com.br e continua também nos aplicativos Radiosnet e TuneIn. Um abraço a todos e a todas.